Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Coloque a mão na sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos publicamente que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, assim seja, amém. Está escrito, Senhor, que a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, e ela não volta para o Senhor vazia. Assim está escrito e assim nós cremos. Que seja revelada para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, a cada um que está aqui reunido e aos que estão congregados agora online, ao vivo, os que vão assistir amanhã, semana que vem, o mês que vem. Revela a Tua palavra, pois o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, para a Tua glória, por meio de nós, em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Diga assim, ó, eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus, para a minha vida, não voltará para o Senhor vazia. Ela me será revelada, e eu receberei o perfeito entendimento, e Deus será glorificado. Amém. Deus glorificado e você edificado. Amém? Bíblia, papel e caneta. Você que está aí ao vivo no Facebook e no YouTube, para todo o Brasil e toda a terra. Olha, deixa eu contar algo aqui, eu não ia falar, mas deixa eu falar. Está acontecendo um mover de Deus lá em Moçambique, na África. Você sabia que um pastor da lei em Moçambique recebeu a graça e esse apostolado? Já estão se reunindo em graça? Quem tem orado, hein? Olha, nós temos um ministério de intercessão aqui, tem orado pelos 27 estados do Brasil. Logo, logo vamos precisar de mais intercessores, porque a oração não vai ser só em nível nacional, mas internacional. Para a glória de Deus. Pode falar amém? Está ligado na terra. Jaque abençoada. Hoje é a terceira parte do tema. Aonde está a sua fé? Eu não vou parar aqui, tá? Eu vou terminar essa terceira parte hoje, mas domingo que vem eu continuarei falando sobre a fé, sobre assuntos relacionados à fé. O Espírito Santo já me deu a direção. Então você vê que já é a terceira parte, ó. São 3 domingos ministrando sobre esse assunto. Eu já tenho a direção para mais 2 domingos ainda, tá? Já está predestinado outros assuntos sobre a fé. Porque na verdade a palavra profética deste ano qual que é mesmo? Mas o justo pela sua fé viverá. Como que é? Não ouvi? Mas o justo pela sua fé viverá. Diga, é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da igreja. Ele espera, mas o meu justo viverá. Abacuque disse isso, Paulo disse isso algumas vezes. Esse negócio de viver pela fé é um princípio de quem serve a Deus, de quem anda nos caminhos de Deus. Já começa que você crê em alguém que você não vê. Então, de fato, tem que ser pela Hebreus capítulo 11, por favor. Onde está a sua fé? Parte 3. Hebreus capítulo 11. Domingo que vem, assunto diferente, também relacionado à fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quem já achou, diga amém. Versículo 1.
Onde está a sua fé? Parte 3. Hebreus 11, 1. Ora, a fé, você pode até circular na sua Bíblia, ó, a fé. Como essa minha Bíblia que eu estou usando aqui é nova, estou pregando e fazendo na hora. Tenho várias Bíblias, então, pregador há quase 30 anos, então as Bíblias vão gastando, né? As folhas vai rasgando, então eu tenho várias Bíblias rabiscadas, com revelações. Bem-aventurado quem pegar minhas Bíblias quando eu for para o céu, né? Porque está tudo lá. Está tudo anotado, está tudo revelado lá. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a prova das coisas que não se vê. A prova de Deus que não se vê. A fé é a prova das coisas que não se vê. Você não vê coisas, mas você crê em coisas. Diga, eu não vejo coisas, mas eu creio em coisas. Você talvez não vê anjos, mas quem crê nos anjos? Isso é fé. Pastor, por que você diz talvez eu não vejo anjos? Porque na Bíblia teve quem viu e quem não viu. Tá? Tem os dois tipos de acontecimentos na Bíblia. Daniel viu anjo, Mateus, Jesus, Ezequiel, Abraão, Paulo. Então, mas teve também pessoas que não viu literalmente os anjos, mas sabiam que era um mover de anjos. Eu fico escandalizado quando eu encontro um pastor que não crê na ministração dos anjos. Não sei se você já encontrou isso por aí, mas eu me escandalizo. Tem alguns que fazem piadinha. Quando a gente fala cobertura angelical, não é cobertura de bolo, não é cobertura de chantilly, não é cobertura de chocolate. Cobertura angelical não se refere literalmente. Cobertura angelical significa ministração de anjos ao nosso favor. Como é que alguém que diz que crê em Deus não vai crer em anjos? Você quer que eu use a lei ou quer que eu use a graça? Ou os 3 tempos de Deus? Quer que eu use antes da lei? Os anjos com Abraão, Gênesis 18? Antes da lei. Quer que eu use a lei? Salmo 91? Ou Salmo 37? Salmo 34? Salmo 91, aos seus anjos dará ordem. Salmo 37, o anjo do Senhor acampa ao redor. E por aí vai, na lei, na graça. Hebreus 1,14, os anjos são espíritos ministradores enviados. Então eu me escandalizo quando alguém diz que crê em Deus, que tem na Bíblia e não crê nos anjos. Dá um sinal que está me entendendo. Alguns ficam satirizando as minhas expressões. Haja uma cobertura angelical sobre a sua vida. Haja ministração de anjos em sua vida. É verdade que existe um ministério de espíritos que estão ao meu favor. Aí eu lembrei do Salmo 91, sustentando-me em suas mãos. Salmo 91, 11 e 12. Eles te sustentarão pelas suas mãos para que não tropece. Está claro ou não está claro? Escandalizo quando eu encontro pessoas que fazem brincadeiras, sátiras, piadinha. Então, aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Em Deus, que eu não vejo, não posso ver? Como eu creio em Deus? O Salmo 37, 4, 5. Confia no Senhor, descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar em quem você não vê? Aonde está a sua fé? Você que lê a Bíblia, onde é que está a sua fé? Diz que é crente, diz que crê em Deus, mas aonde está a sua fé? Confia no Senhor, está confiando? Entrega seu caminho, você está entregando? Já entregou? Ou está duvidando? Ou está achando que, putz, eu orei, mas será que Deus não ouviu? Será que Deus existe mesmo? E por aí vai, aonde está a sua fé? Ora, a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Pela fé eu espero morar no céu, no paraíso. É a certeza de coisas que eu espero. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Isso é pela fé. Lendo a Bíblia, eu consegui crer em promessas que a Bíblia diz.
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela, foi pela fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pô, vocês veem eu falando aqui de Daniel há quanto tempo, hein? Quanto tempo que eu falo de Daniel, de Moisés, de Elias, de Eliseu, de Samuel. Os antigos alcançaram um bom testemunho pela fé. Lendo a Bíblia você vai ver. Daniel capítulo 6. Daniel, você está vivo ainda? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Como que eu não vou crer em anjos? Visto que a Bíblia toda fala de anjos, cobertura angelical. Isso é o Salmo 37. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Cobertura quer dizer, é uma proteção angelical. Há uma ministração de anjos em nós, por nós, sobre nós. Ainda que eu não veja, ou possa não ver, não muda nada. É pela fé que eu creio. Tem mais alguém que crê? Verso 3, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos. Não é uma teoria, não é uma tese teológica, é pela fé. Entendemos que os mundos, quantos mundos? Plural. Os mundos. Eu estou pensando que existe só um mundo. Mundo ocumene, o mundo de Deus. Mundo aion, mundo de Satanás. Filhos da perdição, bodes, vaso da ira. E o mundo cosmos, o planeta Terra, onde debaixo da terra tem minhoca. Já são 3. Então, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados como? Haja luz, haja isso, haja aquilo. Pela palavra de Deus. De maneira que o visível, você está vendo? Está vendo, né? O visível não foi feito do que se vê, porque nem tinha. Como é que vai fazer algo que... Como é que Deus criou os céus e a terra se não tinha céus e terra? Então você vê o céu, você vê a terra, foi feito do que não se vê, pela palavra de Deus. Haja luz, haja isso, haja. Pela fé. Agora, a versão ampliada de Marcos 11, 22. Diga Marcos 11, 22. A versão ampliada, até inglesa, St. James, ou King James também tem, ela diz assim, tende a fé do tipo de Deus. De Marcos 11, 22. Marcos 11, 24, tudo que pedires em oração, que receber será vosso. Verso 22, a versão normal, tende fé em Deus. A versão ampliada, tende ou tenha a fé do tipo de Deus. Qual que é a fé do tipo de Deus? É Romanos 4, 5, onde Paulo disse lá, olha, chamando a existência coisas que não são como se já fosse. Chama a existência como? Gênesis 1, haja luz, haja. Então, nós temos essa fé dentro de nós. Romanos 12, 3. É a fé do tipo de Deus. É a fé que crê e por isso fala. Só quem entendeu! É a fé que crê e fala. Aonde está a sua fé, irmão? Onde está a sua fé, irmã? Tem caneta aí? Quem tem caneta? Então escreva aí, ó. Você não pode ser um derrotado, irmão. Porque antes de subir no ringue, já está escrito que você é mais que vencedor. Você nem subiu ainda. Hoje é domingo, vai ter uma luta terça ou quarta ou quinta. Hoje é domingo, nem chegou quinta. Mas você já é mais que vencedor. Olha, eu adoro a predestinação, porque a predestinação diz de coisas que nem cheguei lá ainda. Salmo 139, os meus dias estavam escritos quando nenhum deles havia ainda. Pô, nem havia, já estava escrito. Então a predestinação, Ângela, ela diz que você já vai vencer sem chegar o dia. Nem chegou o dia, a luta nem aconteceu, mas você já é mais que vencedor. Tem caneta aí? Então escreva aí, diga comigo assim, ó. Fé é atitude. Fé é o quê? Atitude. Tem caneta aí? Escreva. Diga, atitude é verbo.
Diga, verbo é atitude. Verbo, fui, voltei, fiquei, comi, jantei, fiz. Verbo é atitude. Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel. Ora, se verbo é atitude, e se fé é verbo, e fé é atitude, então pela fé Abel o quê? Tem caneta aí, sublinha. Ofereceu. Eu ofereço, tu ofereces, ele oferece. Nós oferecemos, eles ofereceram. É atitude. Verbo é atitude. Fé é atitude. Pela fé, Abel, Gênesis 4, ofereceu a Deus. Olha o Paulo citando antes da lei. Paulo está citando Gênesis 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, ou seja, por meio da oferta de Abel, depois de morto ainda fala. Olha eu falando aqui da oferta de Abel. E quanto tempo Abel já morreu? Depois de morto ainda fala. O testemunho dele está vivo. Quantas vezes eu já li Gênesis 4? Abel ofereceu e Deus atentou. Pela fé a oferta dele ainda fala. O testemunho dele está vivo. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, sublinha aí, alcançou testemunho. Isso foi pela fé, tá? O Enoque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Como é que se alcança testemunho? Como é que se alcança testemunho? Alô, para alcançar testemunho, você tem que viver. Viver o quê? Qual que é o assunto? A fé. Então, pela fé o Enoque, pela fé Elias. Olha ele, o Eliseu pela fé, Paulo pela fé. E pela fé hoje, pela fé ontem, pela fé há 27 anos, e pela fé. Então, você vivendo pela fé, ou seja, você tendo atitudes de fé, você alcança testemunho. Quem está entendendo? Como é que as pessoas vão saber que você é um crente de verdade, hein? Só olhando para sua cara? Olhando para sua roupa? Quantas mulheres de cabelo comprido de crente não tem nada? Quantos homens de paletó e gravata que vão para as igrejas e não crê coisa nenhuma? Porque na hora que o bicho pega, fica tremendo ai, meu Deus, e o que eu vou fazer? Como o que eu vou fazer? Você não lê a Bíblia? Você não viu o que Elias fez? Você não viu o que Daniel fez? Você não viu o que Paulo fez? Pastor, estão me perseguindo. Mateus 5, verso 12. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Diga comigo, pela fé. Lembrando que fé é atitudes. Atitude é verbo. Pela fé eu fiz, pela fé eu falei, pela fé eu vou, pela fé eu voltei. Pela fé, fé é atitude. Quando se fala pela fé, a próxima palavra vai ser uma atitude. Claro, uma atitude. Olha aqui o verso 4, Abel pela fé ofereceu. Pastor, pela fé ele fez isso. Fulano pela fé fez aquilo. Porque a fé, ela é uma atitude. A fé não é uma teoria bíblica, teológica. Você sabe que nem existe teologia na Bíblia? Ah, mas o Gamaliel era o doutor da lei. Então era teologia. Na verdade, 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. Na verdade, as coisas de Deus se aprendem com Deus, porque é uma sabedoria predestinada. Eu sou um homem de Deus? Ah, mas você não vai aprender comigo, você vai aprender com Deus. Por quê? Porque eu sou eu e você é você, você vai ter as suas experiências.
Eu sou Elias para você, então você é Eliseu. Mas Elias teve as experiências dele com Deus. Eliseu tem que ter as suas. Eu sou Paulo, você é Timóteo. Paulo teve as suas experiências, Timóteo as dele. O que Paulo falou quando ele chegou em casa? Porque Paulo não era casado. Então o que Paulo falou quando ele chegou em casa? Para o irmão, para a mãe, para a sua tia Lloyd. O que Paulo falou quando ele encontrou a família dele no churrasco? O que ele falou? Nossa, eu fui preso, mas eu estava algemado, mas olha, uma coisa veio sobre mim e eu comecei, preso mesmo, eu comecei. Então me amo. E os parentes. Paulo, mas como é que foi? Você precisava ver o preso na cadeia cantando, os presos ouvindo. Olha, de repente houve um mover. Isso Paulo. E o Silas na casa dele, na hora do almoço. Olha, vocês não sabem o que aconteceu a semana passada. O que foi? O Paulo estava preso, então. O Paulo contou a história dele, o Silas conta a história dele. Cada um escreva a sua história. Diga para o seu irmão, escreva a sua história com Deus. Não, diga para o seu irmão, escreva a sua história com Deus. Porque as pessoas vão querer saber sobre a sua história, hein? Você sabia disso? Ah, fulano é crente daquela igreja, daquele ministério do pastor tal. Então, qual a história do fulano? Qual a história do ciclano? Que ele é um Alexandre Latoeiro? Que ele é um Himeneu e Fileto? Que ele é um Coré? Ou que ele é um Moisés, um Josué, um Davi, um Salomão, um Elias, um Daniel? Qual a história sua? Onde está a sua fé? Porque é pela fé, Hebreus 11, que se escreve uma história de caminhada com Deus. Oh, o Espírito Santo manda falar. Como que você é conhecido na sua família? Como você é conhecida ou conhecido no seu bairro? Como você é conhecido ou conhecida pelas pessoas que te conhecem? Como que você é conhecido ou conhecida? Não, ninguém sabe de nada. Putz, então o negócio está pior do que eu estou pensando, hein? Ninguém sabe de nada. Mas de Paulo sabiam, de Pedro sabiam, de Estevão. Putz, mas Estevão. Eu imagino, depois que Estevão foi enterrado, eu imagino a vila. Você viu o que aconteceu com Estevão? Ah, também, um homem cheio do Espírito Santo. Você vê que começaram a apedrejar e ele não parava. Ele estava orando. Nossa, mas o Estevão, hein? Ele deixou uma história. Você já está escrevendo a sua história, irmão? Ou o caderno está em branco? Eu vou falar. 5, 10, 15 anos de igreja, o caderno está em branco. O caderno da sua vida. Onde está a sua fé? Você que diz que crê em Deus. Você que diz que crê na Bíblia. Você que fala que crê em Jesus. Você fala que crê. Como é que está aí o caderno? O seu currículo, como é que está? Não, irmão. Seu caderno não pode estar em branco, irmão. Eu tenho tanta coisa no meu caderno. E o Espírito Santo manda falar uma. Ah, papai. Um dia era numa sexta-feira. Nós estávamos num culto de oração, e eu voltando para casa, e era hora de escola, acho que eu já contei isso. Era hora de escola, de terminar a saída da escola, 11 horas da noite, sei lá. E vinha vários jovens descendo a rua. E eu voltando da igreja e os jovens vindo da escola. Aí eu encontrei com uma menina, 18, 19 anos ela tinha, sei lá, uma jovem. Mas ela era crente. Aí começamos a conversar, eu tinha vindo da reunião de oração, estava pegando fogo. Eu estava cuspindo fogo. Pegando fogo, cheio do Espírito Santo. Aí vinha, a jovem vinha descendo, ela com umas 3 amigas, aí começamos a falar de Deus, as amigas foram embora. E a jovem ficou. E começamos a conversar. E começamos a falar em línguas, o Espírito Santo pegou ela no meio da rua. E a menina começou a falar em línguas, começou a dançar 11h30 da noite, no meio da rua. Aleluia. Isso está na minha história. Mas se eu for ler a Bíblia, eu vou ver tanta coisa na história de Paulo. Uma vez em Atos 14, Paulo estava na cidade chamada Listra. E ele estava pregando, tinha um paralítico lá, que nunca tinha andado.
E Lucas, que escreveu Atos 14, disse que o paralítico estava ouvindo Paulo pregar e creu que podia ser curado. E o Paulo disse, levanta-te em nome de Jesus. E o paralítico ficou curado, ficou andando e tal. Mas isso está na história, no caderno de Paulo. Se Deus está falando com você, você vai aplaudir. Você precisa escrever a sua história, irmão, irmã. O caderno da sua vida não pode estar em branco. Não pode. Senão... Não pode estar em branco, irmão. Deixa o senão para lá, vai. Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, eu não acredito que você não entendeu isso ainda, que sem atitudes, verbo, eu falei, eu fiz, eu preguei, eu ensinei, eu fui, eu voltei. Atitude, verbo. Ora, sem atitudes de fé, é impossível agradar a Deus. Alô, para aí, o Espírito Santo manda falar uma coisa. Atitudes são atitudes. Eu fui, verbo ir, eu fui na casa do meu irmão. Isso não tem nada a ver com Deus. Eu comi lasanha, verbo comer. Isso não tem nada a ver com Deus. O Espírito Santo está mandando explicar isso, para você saber o que é fé. Fé é atitude, mas atitudes para com Deus. Eu comi, verbo comer, eu comi, eu como, tu comes, nós comemos. Verbo comer, eu comi lasanha, mas isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o meu espírito, com a vida espiritual. Mas eu falei com Deus quando eu orava. Orar, eu oro, tu oras. Então, fé é atitude para com Deus. Fé não é comer lasanha, pegar um ônibus, dirigir um carro. Não, fé é atitudes para com Deus. Amém. Quem entendeu? Hebreus 11:6. Você não percebeu que sem essas atitudes é impossível agradar ou receber algo de Deus? Por quê, pastor? Porque é necessário. É mistério. É necessário que você que diz que crê em Deus, você que vem de longe, você que vem de perto, aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe. Pastor, eu estou doente com uma enfermidade, com uma dor, mas eu creio que Deus existe. Então, atitude de fé. Vou orar. Eu oro, tu oras, nós oramos. Verbo é atitude. Fé é atitude. Então, se você crê que Deus existe, você precisa tomar uma atitude de fé. Senão, eu vou te perguntar: onde está a sua fé? O Espírito Santo me ensinou muitas coisas ao longo dos anos. E coisas que Ele me ensinou inclui o quê? Que o ler a Bíblia, o meditar na Bíblia, o estudar a Bíblia, o praticar a Bíblia, o viver. Eu acabei de ler, perdoai o próximo. Vou perdoar, acabei de ler. Amar o próximo, eu vou amar, eu acabei de ler. Um homem que dá liberalmente, eu vou dar liberalmente, eu acabei de ler. Provérbios 11, 24, 25. Honra o Senhor, eu vou honrar. Provérbios 3, 9, eu acabei de ler. Que tem que honrar, eu vou honrar. Então, fé é praticar aquilo que você crê, relacionado, associado a Deus. Porque senão vai ser uma fé natural. Ah, eu peguei um ônibus, a fé comum. Ah, eu chupei uma laranja. Ah, eu comi arroz com feijão. Isso é fé natural. Comeu arroz com feijão, nem imaginou quem fez o arroz e o feijão, né? Você comeu pela fé. Não é? Mas é uma fé natural que... Pastor, eu comi, esses dias eu e a pastora fomos almoçar, aí comemos um arroz doce lá. Pois eu não quero nem pensar, irmão. O arroz doce estava gostoso para chuchu. Eu não quero nem saber como é que fez o arroz doce. É porque Paulo disse, quando você for no açougue, não fica perguntando não, tá? É porque se eu te falar como é feita a salsicha... Ah, deixa pra lá, vai. Eu nunca mais vai comer, né?
Ah, você não sabe que esse açúcar branco, né, o açúcar refinado, ele é colocado por máquinas, né? E então alguma coisa cai do lado, tal. E quem está ali, né, tá de bota, pisando em cima, e às vezes está suando, tal. Você não acha que eles vão jogar o açúcar fora, né, irmão? 350 quilos, vão jogar fora o açúcar. Ah, deixa isso para lá, vai. Mas você usa o açúcar e nenhum mal te acontece. Porque você não ativa a sua má consciência. Você está fazendo pela fé. Você gosta de Danoninho? Você gosta de Danoninho? Um amigo meu trabalhava na Danone. Sabe o que ele me falou? É que o Danoninho, deixa pra lá, irmão, senão você nunca mais come. Você que gosta muito de carne, como eu gosto de carne, come pela fé, irmão, tá? Porque quando mata o boi... deixa pra lá, vai. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Mas isso é fé que não tem nada a ver com Deus, fé natural. Você come a carne, você nem lembra. O que o Espírito Santo está falando aqui, irmão, que do jeito que você toma atitudes da fé natural, você nem pensa e faz por fé. Come, bebe, vai, entra no carro, você pega o avião e entra no ônibus. Se o motorista do ônibus dormia, você não pensa nisso, né? E quantos ônibus você já pegou e voltou e não aconteceu nada? Tudo isso aí é pela fé. Mas o que o Espírito Santo quer é que do jeito que você vive na carne, nem pensa pela fé, viva também no Espírito pela fé. A vida tem que ser paralela. Oh, você tem resultados de uma fé natural que você nem pensa. Vou pegar o ônibus tal. Você pega o ônibus tal, você dorme tal e desce do ônibus. Então, você sabia que o motorista estava esses dias aí falaram que ele estava desmaiando assim, e aí ele voltava assim, e dava um apagão nele. Você não sabia, né? Então, você pega o ônibus com ele todo dia. Ah, irmão, essa escapou. Agora você vai pegar o ônibus como assim, né? Motorista! Não, só para saber se está tudo bem. Só para saber. Motorista! Motorista! Pô, irmão, você não vai ficar sendo um chatão assim no ônibus, né? Ah, continua vivendo pela fé, vai. Amém? Continua pegando o ônibus. Se você souber o resultado do exame do motorista, nunca mais você pega o ônibus. Tá até chorando, irmão. Se você souber o resultado do exame, putz, igual aquela piada lá do... por que você sabe por que eu não ando de avião? Não, por quê? Você crê que a pessoa só morre no dia? Ah, pessoa só morre no dia. Ainda usa a Bíblia, hein? Eclesiastes 3. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Por isso que eu não pego avião. Por quê? E se for o dia do piloto? E você no avião? Ah, deixa isso pra lá, vai, irmão. Continua viajando, vai. Continua viajando. Deixa isso pra lá. Agora, você também quando for pegar avião, pelo amor de Deus, não vai consultar a caixinha de promessa, hein? Não, teve um que foi pegar o avião e ele pegou a caixinha de promessa. Sabe a caixinha de promessa? Aí ele ia pegar o avião, né? Aí ele, Senhor, fala comigo, porque eu vou pegar o avião e 10 horas atravessando o oceano, vou para outro país. E orou, e orou. Senhor, fala comigo que eu vou pegar o avião, hein? Aí pegou a caixinha de promessa. Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora a irmã chora, agora ela morre de chorar. Cuidado com caixinha de promessa, hein? Pensou você morrendo de medo de morrer e pega a caixinha de promessa e fala que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, vai pegar o avião? Esse pastor não tem jeito, né? Esse pastor não tem jeito. Deixa eu voltar no meu assunto, vai. Hebreus 11, versículo 6. Para com caixinha de promessa, irmão. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus faça duas coisas. Diga comigo, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam.
Uma outra versão diz recompensador. A sua diz recompensador ou galardoador? Uma outra versão diz recompensador. Pô, legal, né, meu? Eu estou crendo em Deus, eu estou orando, eu estou louvando, adorando, e Ele vai me recompensar. Está aqui, ó. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Somos nós mesmos. Legal, né? Vamos falar um pouquinho sobre pessoas que viram pela fé? Hebreus 11:7. Tem caneta aí? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Tá vendo? Não se viam. E o verso 1 diz o quê? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. O Noé não tinha visto o dilúvio, hein? Não tinha garoado, não tinha chovido, não tinha nada. E Deus mandou ele fazer uma arca que ia derramar água, tal, não sei o quê, mas não tinha caído uma gota. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, olha o verbo. Tem caneta aí? Diga comigo, o verbo é atitude. O que o Noé fez? Preparou. Hebreus 11:7. O que o Noé fez? Sublinha aí, ó. Pela fé, porque verbo é atitude, Hebreus 11:7, Noé preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo o quê? A fé. Verso 8, pela fé, tem caneta aí? Pela fé Abraão, agora não é mais Noé, pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, ó a atitude, obedeceu e saiu. Isso aí é Gênesis 12. Gênesis 12:2. Disse Deus a Abraão: Abraão, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Verbo no futuro, não tinha mostrado ainda. Ele não sabia de nada, ele não sabia para onde ele ia. Não tinha GPS, não tinha guia, não tinha mapa, não tinha nada. Deus falou: sai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Alguém pode dizer: mas como é que eu vou para um lugar que o Senhor não mostrou ainda? Como é que eu vou? Ô Abraão, primeiro sai, depois eu te mostro. Psst. Tem gente que quer o quê? Entender. Isso pode ser o seu erro. Como é que eu vou se ele nem mostrou? Mas Gênesis 12:2, Abraão, sai da tua parentela e vai. Sai e vai. Vai para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Mas primeiro você sai, Abraão. Gênesis 12:4. Então saiu Abraão, vírgula. Então Deus mostrou a terra. Por isso que Hebreus 11:6 diz o quê? Que somos participantes do Espírito Santo. A única coisa que Deus fez sozinho foi os céus e a terra. Mas Efésios 3:20 deixa claro que quando Deus quer alcançar alguém, Ele faz isso através de nós. Segundo Coríntios 2:14, deixa claro que Deus se manifesta através de nós. Que Ele opera através de nós. Porque Hebreus 6 diz que o trabalho é de parceria. Ah, quando eu entendi isso, lendo Hebreus 6, hein? Hebreus 6, 4, 5 e 6. Participante do Espírito Santo. Então entendi. Noé, tal. Moisés. Ele, agora ficou claro que ele falava, Deus agia. Levantou a mão, Deus estava. Trabalha de parceria. Tem uma pessoa doente, Deus sabe que está doente. Ora por ela. Porque o trabalho é de parceria. Ele quer que você seja participante do que Ele faz. Por exemplo, você ora e Deus cura. Você fala da graça e Deus dá entendimento. Ah, só quem está entendendo, vai, por favor, vai. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Por isso, Romanos 10, Paulo disse: como entenderão se não ouviram nada? Por isso, Atos 14, o paralítico ouvia Paulo. Por isso, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Então, para alguém ouvir, alguém tem que falar. Três pessoas
Eu falo, alguém ouve e Deus opera. Só quem pegou essa. Só quem pegou essa. Você, alô, não é você que dá o entendimento para as pessoas. É Deus. Mas não é Deus que vai pregar, Maria. Tem que ser você. Quem entendeu, dá um sinal. Deus prega para alguém? Eu prego. Tu pregas. Ele prega. Nós pregamos. Todos pregam. E quem que dá o entendimento? Oh, por isso que Coríntios 3, 6, 7 e 8, Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Como que é, Paulo? Você prega, aí o outro rega, e Deus dá o crescimento. Tá claro ou não tá claro, hein? Vamos terminar. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, sublinha aí, obedeceu e saiu, sem saber para onde ir, hein? Abraão, Gênesis 12, 2, sai, tá bom. Tarde, Abraão. Tarde, Abraão, tarde. Onde é que o senhor vai? Não sei. Deus mandou eu sair, eu saí. Mas para onde você vai? Não sei, porque ele não falou ainda, estou aguardando ele revelar. Você sabia que é mais ou menos assim? Você sabia que é mais ou menos assim? O Espírito Santo está mandando falar uma coisa aqui. Está no meu caderno, na minha história. Uma vez eu estava dormindo, Deus me apareceu em sonho. O que ele mostrou no sonho? Eu moro na rua assim, na rua de cima, na última casa, tinha um velhinho que estava doente, um senhor. Deus me apareceu no sonho e mostrou a casa, tinha uma escada, e tinha um velhinho lá na sala, doente. No sonho. E no sonho Deus mandou eu ir lá para orar pelo velhinho que ele ia ficar curado. Isso no sonho. Acordei. O sonho, Deus mandou eu ir lá. Fui lá. Sabia onde era, que eu vi no sonho, vi a casa, vi tudo. A casa está até hoje lá. A casa era uma escada assim. Aí eu cheguei lá. Aí saiu uma mulher lá embaixo da escada assim. Pois não. Falei, bom dia, por favor, pode vir aqui um pouquinho falar para a senhora? A mulher não sabia de nada. Aí quando ela foi chegando, aí não tem um senhorzinho assim, assim, assim? Tem. Ele está doente? Tem, ele está doente, ele é meu pai, como é que você sabe? Deus me mostrou em sonho, mandou vir aqui orar por ele. Tem a segunda parte ainda, tem a segunda parte. Aí a mulher era crente. Ai, glória a Deus, como é que você está sabendo? Deus me mostrou em sonho. Ele não está assim, tá? É meu pai. Ah, é? Deus mandou vir. Ah, pode entrar. Já abriu o portão, eu entrei. Quando eu entrei, eu tinha visto tudo na visão. Até hoje está lá, a casa igualzinha. Quando eu entrei, desci a escada, entrei assim à direita, estava lá o velhinho lá na cama, lá, doente. Com febre, doente, né? Bom, no sonho eu tinha orado por ele e o velhinho tinha ficado curado. Só que aconteceu uma coisa que no sonho eu não tinha visto. Por isso, Efésios 3:20, Paulo diz que Deus faz além. Aí, entrei na sala, o velhinho estava lá, pus as mãos nele, comecei a orar por ele, e o velhinho foi curado, e foi cheio do Espírito Santo, e começou a falar em língua na sala. Isso eu não tinha visto no sonho. Ó, diga comigo assim, ó, de fato, Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos. Irmã, você precisa ver que coisa legal quando acontece isso. Não é a hora que eu quero, tá? Não é toda hora. Eu quero agora, não é assim. Eu estava dormindo, não sabia de nada. Aí apareceu a visão. Claríssimo, mostrou a rua, a última casa, o portão, tinha uma escada e uma porta do lado. Eu vi tudo. Eu sabia onde era, eu fui lá. Cheguei lá, bati, não tem. É meu pai. Como você sabe disso aí? Deus me falou. Me mostrou agora, de madrugada, estava sonhando, ele mostrou. E mandou vir orar por ele, que ele ia ficar curado. Orei pelo homem, o homem foi curado, levantou e ficou legal. E de repente ficou alegre, começou a chorar e começou a falar em língua. E nós pegou fogo na sala e a mulher entrou também. E ali foi uma maravilha.
Isso está na minha história. Vamos terminar, diga para o seu irmão. Você precisa fazer uma história com Deus. Cadê meus músicos, hein? Vamos terminar com um louvor aqui? Olha, muito eu tenho que falar com vocês, mas não dá tempo ainda hoje, tá? Abraços para Leandro, Damiana, Otaviano e Emily, em Diadema. Abraço! Graça e paz. Essa é a saudação que o povo do Senhor faz. Então, um abraço para o abençoado Leandro, Damiano, Otaviano e Emily, em Diadema. Glória a Deus por vocês, estão ao vivo aí, né? Glória a Deus. Vem pra graça, você também. Vem. Vamos ficar de pé para louvar a Deus. Domingo tem mais, hein? Cadê o Henrique? Coloca a mão na sua Bíblia, abençoado. Enquanto o Henrique liga o violão aí. Coloca a mão na Bíblia. Coloca a mão na Bíblia, feche seus olhos. Diga comigo assim, ó. Senhor, eu creio na tua palavra. Está escrito que o Senhor habita em mim. O teu Espírito habita em mim. Eu creio na tua palavra. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me na tua obra, no teu reino. Manifesta a tua glória em minha vida. Meu corpo é templo do teu Espírito. Meu corpo é templo do teu Espírito. Usa-me, Senhor. Usa-me, ó Senhor. Para a tua glória. Para a tua glória. Sou vaso de honra. Sou vaso de honra. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Para a tua Para a glória. tua glória. Pois está escrito Pois está escrito que o Senhor testifica o Senhor testifica por meio de sinais, meio de sinais, prodígios, vários milagres vários milagres, e dons do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. distribuídos segundo a sua vontade. Ó Senhor, Ó Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. usa-me, testifica comigo Testifica comigo por meio de sinais, por meio de sinais, prodígios, vários milagres vários milagres, e dons do Espírito Santo. dons do Espírito Santo. Manifesta em mim, Senhor, Manifesta em mim, Senhor, dons do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. para a tua glória. Tua glória. Quero ser útil a ti, Quero ser útil a ti, no teu reino, na tua igreja, na tua grande casa. tua grande. Usa-me, Senhor. Não há outra alternativa a não ser viver por fé, para que eu possa sempre agradar a Deus. Como devemos viver? Sempre firmes e constantes, e falando com meus anjos, crendo sempre que haverá ministração. Senhor, a tua glória em nossas vidas é o que faz a diferença. O Senhor disse que veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Manifesta a tua glória em nossas vidas. Usa-nos, Senhor. Não há outra alternativa a não ser viver por fé, para que eu possa sempre agradar a Deus. Como devemos viver? Sempre firmes e constantes. Falando com os meus anjos. Paulo falava, Daniel falava, Ezequiel falava, crendo sempre que haverá ministração. Enche o pulmão, que agora é só quem crê, tá? Vamos lá? Sim, eu creio que os milagres acontecem. Quero ouvir. Eu creio que Deus faz acontecer. Hebreus 2:4. Sinais e prodígios, maravilhas também. Cadê os que creem? Eu creio que Deus faz acontecer. Sim, eu creio que os milagres acontecem. Porque Deus é o mesmo. Eu creio que Deus
faz acontecer. Deus faz acontecer o quê? Sinais e prodígios. Maravilhas também. Maravilhas também. Quem crê? Eu creio que Deus faz acontecer. Segunda parte é assim: não há outra alternativa a não ser declarando. Eu creio, por isso eu falo. Esse é o segredo dos profetas. Não andando por vista e nem reclamando da vida, Esperando o melhor acontecer. vai ir. Os milagres acontecem. Eu creio, Senhor. Eu creio que Deus faz acontecer. Deus faz acontecer o quê? Sinais e Maravilhas prodígios. também. Maravilhas também. Levante a mão e digam: Eu creio que Deus faz acontecer. quem crê? Quem crê? Então digam: Sim, eu creio que os milagres acontecem. diga pela fé. Eu creio que Deus faz acontecer. O quê? Sinais e prodígios. Maravilhas também. Maravilhas também. Eu creio que Deus faz acontecer. Não há outra alternativa a não ser viver por fé. Graça e paz, até quarta-feira, em nome de Jesus.